E hoje tenho a oportunidade, o privilégio, a graça de Deus de receber o Leonardo. E pedir que o Leonardo venha falar algo, mostrar seu rosto, sua voz. Ele é grandão, parece até que tem uma voz, mas é igual o Anderson Silva, sabe? Você abre a boca e você fala, realmente é só poder de Deus mesmo. Ele é o Reverend Leo, lá na Nigéria. Pastor Leo, lá na Nigéria. E eu sou muito grato a Deus pela vida do Leonardo. Vem cá, meu mano. Ele veio com o seu boné, que é para as pessoas verem que ele é a capa do livro, reconhecerem ele. Você conseguiu colocar aí, né, meu irmão? Então eu estou nessa missão com vocês, com o Marcelo e com vocês, porque eu sei que a maioria, se não todos aqui, participa de forma assim muito dedicada, e a gente sente isso lá, principalmente com relação às orações também. É uma coisa que faz diferença no campo, e a gente sabe que o povo ora por nós quando nós estamos lá, realmente carecemos de oração. A Nigéria é um país complicado, muito complicado. Recentemente eu procurei uma organização, não sei se o Marcelo de repente até comentou aí, mas uma organização cristã. Me disseram que é a 5ª maior organização cristã do mundo. Mano, quantos minutos que eu tenho a propósito? Porque senão... Então tá bom demais. 5 minutos. Lá na Nigéria eu faço um estrago na igreja lá. Mas procurei essa organização cristã lá na Inglaterra e pedindo a parceria deles para entrarem com a gente, principalmente na questão financeira, porque eles têm muito dinheiro. E eles carregam Cristo até no nome da organização. E eles falaram comigo, mas viram o projeto, acharam maravilhoso, viram o nosso material, me ouviram até o final, e acharam lindo, foram elogiando tudo. Aí, de repente, falaram, mas olha, na Nigéria não dá para a gente entrar com você, porque lá não tem seguro de vida assim, que cobre os missionários que a gente precisa mandar e tal. E a gente pode comprometer a organização, porque se a gente manda ou banca um projeto assim lá, se acontece alguma coisa com vocês, a nossa organização fica comprometida. Ou seja, se tivesse um seguro, não importa o que vai acontecer comigo lá. Se eu morrer, tudo bem, mas a organização está preservada, né? Então, eu fico imaginando assim, né, a gente vê primeiro como que realmente o país tem problemas, né, sérios. E eu não consigo imaginar Paulo dizendo, né, não vai dar para eu ir lá em Corinto porque a coisa está feia, não tem seguro, não vai dar para eu atravessar o mar ali porque o negócio sacode demais e posso morrer afogado, não tem seguro. Os sites eu tenho cidadania britânica hoje, e quando eu entro no site do Commonwealth, que é uma aliança entre a Inglaterra e todos os países que já foram colônia, você vê lá assim, recomendação do governo britânico, do escritório da Commonwealth, britânicos, não vá à Nigéria, a menos que seja alguma coisa extremamente necessária. Aí depois eles dizem, né, não vá a essa região aqui. Aí tem uns mapas lá no site, assim, você clica, você começa a ler, um artigo. Não vá a essa região aqui, a menos que seja extremamente necessário. E não vá às regiões ribeirinhas, aí o mapa já foca assim, numa região, de forma alguma. E é exatamente onde a gente atua, que é lá no delta do Níger. Então, mas desde que a gente... A verdade é que a gente nem conhecia quando a gente foi para lá. Foi uma loucura mesmo, assim, que a gente foi. Levantamos algumas informações e pousamos lá sem saber onde íamos dormir. Então, nós pousamos lá no dia 1º de janeiro de 2010 e começamos a nossa caminhada. Eu não sabia no que isso ia dar, não fazia ideia. A gente foi lá para ver qual era o problema e, de repente, pensando, a gente volta, elabora materiais e manda para alguma organização lá que esteja lutando por essas crianças. A gente conhecia só uma organização britânica que fazia trabalho advocatício, estava, né, lutando pelos direitos das crianças na Nigéria.
que foi quem nos deu as primeiras informações. E aí a gente pousou lá, começamos a andar pelas vilas e fizemos um barulhão lá tremendo. O Cleiton está aí, estava nessa primeira missão, Marcelo. Eu fui convidado quase que de última hora. Eu não podia ir à Nigéria. Eu tinha férias programadas com os meus pais aqui no Brasil, vários programas, não tinha dinheiro para viajar. Eu falei ao Marcelo, eu comecei um e-mail com o Marcelo assim, e quando ele me mandou um e-mail, falou assim: Léo, vamos com a gente para a Nigéria. Até então eu estava participando da preparação, que era coletar informações na Inglaterra com esses jornalistas, com o rapaz dessa ONG inglesa, até que Marcelo me fez o convite: vamos com a gente para a Nigéria. E aí eu falei: mano, não vai dar, não dessa. E eu lembro, de repente, da próxima, porque eu estou com férias marcadas para o Brasil, passagem já comprada, e não tem jeito de trocar, porque eu comprei passagem promocional, e eu não tenho mais férias, porque está tudo comprometido lá no Brasil. E no mesmo e-mail, assim, eu lembro vagamente, mas no mesmo e-mail eu terminei dizendo: mas eu sei que eu vou. E eu fui. E fui assim, como um integrante, e lá a coisa foi fluindo, e de repente o Marcelo falou: Léo, você é o capitão, puxa o barco. E aí eu falei: agora danou tudo. E eu segui puxando o barco com a turma. E tivemos assim até hoje experiências assim, que mudaram a vida da gente realmente, completamente. E eu tenho certeza que vocês acompanharam a maioria dos casos aí. Eu digo a maioria porque todos não dá para acompanhar, que a gente nem relata todos. Tem muito caso, às vezes são os casos pequenos, mas que às vezes eu solto numa conversa, as pessoas ficam chocadas: puxa vida, a gente nunca nem escreveu sobre isso. Vários casos. Mas a gente vai relatando os... Não é nem os que mais chocam, não. Eu não sei, a gente não escolhe. Tem um caso extremamente chocante que eu estava pensando ontem: puxa vida, eu nunca escrevi sobre esse caso. E choca os nigerianos que viram fazendo umas loucuras lá, para poder mudar a mentalidade de um homem. Mas, enfim, vamos tocar aqui. Passa mais um, por favor. Essa foto aqui eu tirei agora, mês passado, na Nigéria. São caixões. Isso é só para dar uma ideia para vocês do que é a Nigéria com relação à morte, como a morte está presente no lugar. Do lado dessa barraca aqui, isso aqui na beirada da estrada, que a gente passa sempre indo do orfanato para a base de Oron, indo e vindo, né? Então, aqui são várias, aproximadamente 10 barracas como essa, de carpinteiros fazendo caixões o tempo todo. E eu sempre assisto eles e toda viagem eu faço um vídeo deles, eu não sei para quê. Toda viagem eu passo lá de carro, eu vou passando fazendo um vídeo. Devo ter uns 30 vídeos desse pessoal aí. Mas, porque sempre me choca. Eu faço vídeo, eu falei que eu não sei porquê, mas eu sei porquê. Porque sempre mexe comigo aquela cena. 10 barracas dessas assim, fazendo caixinhas. Isso é nesse pedacinho aqui. Aí depois você vai andando mais para a estrada, você vai vendo um monte. Aí eu parei dessa vez para conversar com eles. E perguntei para eles: mas não é difícil vender aí? Eu já sabia a resposta, mas eu queria ouvir alguma coisa, puxar uma conversa. E eu falei: tanta gente, a competitividade aqui deve ser altíssima, né? A gente não dá conta, assim, nunca para um caixão. A gente termina de fazer e já vai vendendo. Aqui a coisa é assim. Aí você anda pela estrada, você vê os carinhas de moto indo entregar caixão, o caixão atravessado na moto e indo entregar nas famílias. Mas recentemente assim, caiu minha ficha como que a morte estava tão presente, está tão presente nessa comunidade. Eu estava, toda hora que eu ia falar de algum compromisso para o sábado, tinha um pastor andando comigo lá, toda hora que eu ia falar de algum compromisso para o sábado, eu falei: mas vamos evitar o sábado, porque é dia de funeral. Aí toda hora ele falava: é dia de funeral, então tá bom. Aí na semana seguinte ele me deu a mesma resposta de novo. Eu falei: mas quem morreu agora? Não, Léo, não é que morreu. É porque vai morrer. Sábado sempre tem funeral aqui praticamente. Então eu evito marcar compromisso para o sábado. Quase todo sábado eu estou em algum funeral. Então é assim a coisa. E é mesmo, você passa nas vilas, todo sábado você vê uma agitação em algum lugar. Eles fazem uma festa muito grande. O sujeito pode ter sido um crápula e tal, mas eles vão fazer uma festa, vão falar que ele foi gente boa. E é uma coisa muito grande. Eles celebram isso. Na Nigéria, hoje, a expectativa de vida é de 47 anos e está caindo esse número. Existem alguns velhinhos, a gente conhece, né? Mas é muita gente que morre jovem lá.
Muita gente. Eu já conheci várias que morreram jovens lá. Nós conhecemos uma menina, um adolescente que morreu, né? O HIV. Um dado que eu descobri, que pode estar até mascarado, mas mesmo mascarado ele já me assustou. O índice de pessoas com HIV nesse estado que a gente trabalha. O governo lá sempre mascara. E o governo admitiu num jornal lá que o índice estava acima de 10%. Então, assim, eu chutaria que deve estar beirando os 20%, porque eles sempre mascaram. Mas, assim, é muita gente com HIV na região. Enfim, mais um, meu irmão. Eu não escolhi muitas fotos. A propósito, eu peguei algumas fotos bem recentes, das últimas 2 temporadas nossas lá, tudo desse ano mesmo. Então, as fotos então bem pobres, são tudo meu celular, da minha câmerazinha, porque os fotógrafos também estão me deixando na mão, eles pegam, fica 8 meses para liberar fotos. Então, fica difícil para mim. Mas isso daqui, por exemplo, um conflito, lá eles têm conflitos de tribos o tempo todo, sempre se ouve. Às vezes eu estou, Diana, você vai lá para meu Léo, ter que ir amanhã, porque a tribo tal está brigando com a tribo tal e a estrada está bloqueada. E dessa vez eu estava lá, preparando para sair, e recebi primeiro uma ligação de um pastor que ia vir me visitar. Ele falou, olha, não sai daí, eu não vou sair daqui, porque a tribo tal está brigando com a tribo tal, e estão incendiando casas. E aí nós tivemos que ficar lá na base durante 7 horas, sem poder sair do lugar. No dia seguinte, aliás, naquele dia, no finalzinho da tarde, falaram, já dá para sair. Aí nós saímos e vimos aí na agitação, e a Diana veio me falar, e a Diana sempre ela ameniza as notícias, sabe? Ela tira o exagero que às vezes as pessoas colocam. Mas ela chegou para mim e falou, Léo, ainda bem que nós não saímos mais cedo. Aliás, a mãe dela tinha me ligado, falou, não sai de casa porque tem um conflito e tal. A Diana chegou, colocaram fogo em muitas casas, morreu muita gente queimada na vila tal, e tudo isso é tudo assim, lugar que a gente passa, e é nesse nível. Então a gente tem que sempre ter esse cuidado. E aí, no dia seguinte, a gente estava indo para o orfanato. Essa estrada aqui, eu estou aqui a 1,5 km do orfanato. Nessa estrada aqui, aliás, uns 2 km do orfanato, mais ou menos meio quilômetro descendo aqui na frente. Não sei se vocês lembram de algum relato meu, de um homem todo queimado que eu achei na beira da rua, aqui, passando e estava o corpo lá todo queimado. Tem criança aí, né? Vocês me desculpem, eu acho que os pequenininhos não estão prestando muita atenção, não, né? Então, passando aqui, isso aqui no mês passado. Esse ainda era um reflexo do conflito que estava rolando no dia anterior. E aí essa tribo aqui, o pessoal dessa vila, e quando eu falo tribo, é porque a tribo mesmo é aquele pessoal que tem um chefe, e eles estavam tentando bloquear esse cruzamento para que os carros que carregam alimento para vender nas outras vilas lá não conseguissem passar. Então eles paravam os carros, olhavam, verificavam, ver se estava levando alimento. Era um boicote, vedando mesmo, sitiando aquelas vilas. E aí eu ainda fiquei preocupado com o motorista, que é um louco, né? Assim, é um louco de Jesus, mas faz umas doideiras que faz a gente passar um aperto danado. Já rompeu barreira da polícia com a gente, altas loucuras. E ele falou, não, vai dar para passar, vai dar para passar. E quando você pode ver, esse carro na segunda foto é aquele que está aparecendo o bico dele ali, ó. E esse rapaz, olha, está vendo ele lá caminhando? Isso aqui é tudo um movimento. Eu joguei essas 2 fotos aqui, a gente está indo. Aqui a gente não está parado, a gente está indo e aqui o motorista vai enfiar ali no meio daquelas motos evitando um buraco. Só que quando a gente está virando ali, esse rapaz chegou lá e esse cara estava tentando passar e ele reconheceu que era um cara do comércio e jogou isso. Eu escutei o barulho desse pneu aqui, ó. Pum, fez assim e agarrou. E eu olhando aquilo, quando eles viram que eu estava fotografando, essa turminha aqui na rua começou a gritar, foto não, e começaram a correr atrás do carro e o motorista acelerou, foi embora. E eu consegui essa foto aí. Mas a coisa lá é assim, é conflito, é morte, e o que é pior, mais uma. E são os falsos pastores, os falsos profetas que nas nossas experiências mataram o próprio filho, criança que já teve no meu colo, e é dada por morta, e a polícia não faz nada, e o governo não faz nada, e o chefe da vila só fala para mim, Léo, descansa. O filho, aquele homem, conhecendo o homem, aquele homem e os irmãos dele, se você um dia achar esse moleque vivo, eu vou te considerar o cara mais sortudo do mundo, que foi o caso do Michael do ano passado.
E essa é uma das principais responsáveis lá. Vocês certamente já ouviram o Marcelo já falar bastante, se já leram o livro, já viram a história dessa mulher. Toda vez que eu vou lá tem um outdoor diferente, uma cruzada diferente. Não sei se vai dar para ver aqui nessa foto. Geralmente está aqui, a quebra de maldições e tal. Nesses escritos aqui, sempre tem alguma coisa lá relacionada. Ela tenta ser mais discreta um pouco, porque antes o negócio de bruxaria era grande, né? Mas sempre tem aqui, para romper com as coisas da bruxaria e tudo mais. Então, nós estamos lá, lutando, né, com poucos servos de Jesus indo lá, uma turminha que sempre viaja com a gente para falar do evangelho para esse povo, com uma mulher dessa que tem 6 horas quase que por dia na televisão, pregando essa desgraça, que faz com que crianças sejam mortas, né? Pode passar mais, por favor. Essa aqui é uma foto de janeiro. Vocês também devem ter lido sobre esse caso no site. A gente estava passando também. Aqui a gente estava indo para a nossa base. Isso daqui é na mesma estrada. Essa mesma estrada aí também. E aí o motorista passando comigo, não um motorista de sempre, mas um motorista novo que às vezes está com a gente. Ele passando, aí eu estava distraído, conversando. De repente falou, olha, o pessoal está batendo uma mulher ali embaixo. Eu falei, onde? Tentei olhar, eu falei, vira, vamos lá, vamos ver o que está acontecendo. Aí ele foi lá, fez a volta, e chegamos. Já cheguei, quando eu fui percebendo, ele foi chegando devagar com o carro, fui percebendo aquela situação. E tinha 3 caras, isso daqui estava na mão de um deles, que não aparece, se eu não me engano, esse é um dos 3, e os outros 2 estavam aqui. Esse porrete estava na mão de um deles e estava batendo nessa mulher. E quando eu percebi a situação, eu falei, tem que chegar dando um susto, né? Já cheguei abrindo a porta e gritando, ei, e tal. E aí eles já assustaram e olham para mim, já vê que eu sou de fora, e aí já ameniza. E aí não quiseram falar na hora por que estavam batendo nela. Eu falei, por que vocês estão batendo nessa mulher? Paramos tudo. E depois uma senhora dessas que veio traduzir, porque ninguém estava conseguindo entender a língua dela, ela não falava inglês, falou, olha, eles estão falando que ela é bruxa. E isso daqui é óleo, né? Eles já tinham jogado óleo, tinha óleo no cabelo, nos braços e na perna. E eles estavam prestes a incendiar essa mulher. E ela ia ser mais um corpo ali na beira da estrada queimado. Mas nós evitamos, embora nessa vila eu acredito que ela não morreu, mas ela também não aceitou que nós a levássemos, não quis entrar no carro com a gente. E ela ficou um pouco mais para baixo nessa avenida, e mais tarde a gente a viu, às 4 horas mais tarde, estava lá nessa avenida ainda, mas eu creio que nessa vila ninguém a matou, porque agora já ficou todo mundo marcado, né? Teve um escândalo, e é terrível, porque quando todo mundo na vila viu o que está acontecendo, ela estava sendo arrastada, tem uma borracha amarrada na perna esquerda aqui, todo mundo vê a desgraça, ninguém faz nada. Aí quando chega alguém para fazer alguma coisa, aparece um monte de herói. Aí todo mundo vem, não pode fazer, e fica gritando por trás, né? Mas, enfim, eu não sei quanto tempo mais ela ia durar, mas enquanto a gente caminha por lá, o que dá para a gente fazer para salvar essas vidinhas, a gente corre atrás. Eu estou mostrando esses casos para vocês terem uma ideia do que vocês fazem também, porque esse projeto é de vocês, né? É de nós todos juntos. Então, para vocês saberem o que acontece, mesmo você, às vezes, não indo fisicamente, quando você vai dando um suporte para a gente. E aqui vem um outro caso que ficou o caso mais famoso, mais recente, né? Do Bobó. Porque o Bobó no meu colo, um dia antes de eu voar com ele para Lagos, quando eu tinha tirado ele do último hospital, e aí estava voltando com ele para dormir na base, para no dia seguinte a gente voar. Esse era o Bobozinho, desse jeito que ele estava. Esse é o Bobó. Agora nós estamos preocupados, vamos ter que levantar fundos para pagar a dieta, para uma dieta especial. Porque o Bobó, gente, adora comer. É um problema o Bobó. E mesmo está fora do horário de lanche, ele está atrás de alguém pedindo alguma coisa para comer. Ele come muito. Pode passar, meu irmão. Então, eu queria que... Aliás, volta só uma. Volta, isso. Esse daqui é o estado
que o orfanato funcionava, embora sempre tinha muito menos comida aqui no prato deles. Isso aqui já é comida que o Caminho da Graça, o movimento do Caminho Nações, banca, porque eles não tinham essa alimentação. E eles são tão felizes, eles olham para esse prato que eles recebem com uma felicidade tão grande. É só estando lá mesmo. Eu acho que nem vídeo, sabe, vai transmitir assim, o que é. Eles estão tão alegres que eles comem pães agora 3 vezes por semana. É assim, porque eles não comiam. Às vezes a gente aparecia lá e falou: tio, um dia você compra pão aí para nós? E hoje eles comem pães 3 vezes por semana, comem fruta, o que eles não comiam dia nenhum no mês. E então a gente está melhorando. A gente está começando a trabalhar na reforma, que daqui a pouco eu vou falar um pouquinho para vocês. Passa mais. E essa última, quando eu cheguei lá agora, dessa última vez, mês passado, eu fui pesar o bobó, né? Falei, quero ver como é que está aí mesmo, né? E 13,9. Quando eu saí de lá e deixei o bobó aos cuidados do Tony, o bobó estava pesando 9,6. Aí se faça as contas, é mais ou menos 50% de massa em em 3 meses. E então é isso. É uma vidinha que vocês salvaram. Nós salvamos lá. Se nós não estivéssemos lá, o bobó teria morrido no dia 21 de janeiro de 2013. Nesse dia, ele teve um ataque cardíaco no meu braço, que foi que eu corri com ele para o hospital. Aí precisava de sangue, não tinha sangue no hospital. Aí eu doei meu sangue, essa história toda aí pelos vídeos, mas seria o óbito do bobó naquele dia. Eu não tenho dúvida, o estado que ele estava. Então, mas só que não é só o bobó, são várias crianças, como você sabe, nós assumimos agora a responsabilidade por um orfanato, 51 crianças lá. Hoje, aliás, nosso time saiu hoje à tarde para resgatar uma criança numa vila lá também remota, mas eu não tenho ainda histórico, provavelmente amanhã serão 52. Mas são crianças, isso aqui é no dia que esses dois, o Basser e a Feiva, no dia que nós os resgatamos, ele está reconciliado com a família e ela não tem família, não localizamos. E ela é uma menina tão inteligente, tão alegre. Ela era alegre, né? Quando a gente a resgatou, e ela foi colocada. Na época a gente não tinha ainda a casa, a gente não tinha orfanato, e ela foi colocada num orfanato que a gente bancava. E lá ela entristeceu um pouco. Agora a gente retirou ela, que a gente assumiu o orfanato de novo. O problema que aconteceu foi o seguinte: ela foi levada para um orfanato onde o governo tem administração também. Ele tem uma mão lá dentro. Então foi feito todo um papel. A gente colocou foto dela até na televisão, tentando localizar a família. Então teve que ser preenchido todos os papéis. Então, para a retirada dela, para ela vir aos nossos cuidados de novo, porque a gente não está feliz onde ela estava sendo cuidada, foi um processo super moroso, de uma coisa assim que... sabe por que aconteceu agora? Porque eles, nesse orfanato lá, começaram a pensar que ela é uma bruxa. Acredito que o fato dela ser tão inteligente, tão esperta, inclusive, no ano passado, o governo fez uma competição de textos e tal, e de dança, e ela ganhou a de dança. O orfanato que ela estava, que a gente já havia colocado ela, foi levado para essa competição, e lá ela venceu a competição de dança. Então, enfim, o orfanato onde ela estava lá, começaram a tratá-la como se fosse bruxa. Então ela entristeceu e viemos num processo aí longo. Esse rapazinho aqui é o Samuel, extremamente inteligente. Conseguimos localizar um tio dele que mora lá em Lagos, perto de Lagos, e que convencemos a vir visitá-lo. Ele veio e passou 5 dias com o Samuel, uns 3 meses atrás. Não tem condições nenhuma. Ele falou: olha, eu moro de favor num quarto que é do tamanho desse banheiro aqui, e eu não tenho condições nenhuma de cuidar dele. Eu fico feliz que ele achou uma família para ele. Que a mãe dele é falecida, o pai desapareceu, mas a gente acredita que morreu por aí, porque era muito doente. Enfim, era um órfão que está aos nossos cuidados, extremamente feliz, inteligente, está com a gente, então, fazem 2 anos e alguns meses. E está tocando a vida, assim, estudando, e super estudioso. E eu sou muito feliz, assim, de ver a vida dele correndo aí com a gente. Aqui é um caso super recente,
nós fomos chamados por esse senhor e a esposa dele, porque eles moravam super perto da nossa base, porque eles achavam que as duas filhas deles, essa e essa aqui, que é a Precious, que significa preciosa, e favor também, eu começo a misturar os nomes, que significa favor, né? Eles acreditavam que essas duas meninas, de 8 anos e 9 anos, são bruxas, eram bruxas, né? O negócio começou numa escola, e depois a tia de uma delas foi mandada lá para Potaka, 2 horas de viagem dali, para trabalhar na casa da tia. Na verdade, não era nem tia mesmo, era uma amiga da mãe, para ser lá uma serva, para ficar cuidando das louças na casa, para servir aquela mulher. Com 8 anos, tirada da escola e tudo mais. Até que essa mulher lá trouxe ela de volta e falou, olha, não dá para mim porque ela é bruxa. E aí, na escola, aí a mãe recebeu, falou, por que você diz isso? Aí veio uma história toda de sonho, de pesadelo, coisas que se aprendem assistindo o filme daquela mulher, aquela pregadora, aquela falsa pastora lá. E essa menina voltou para a escola aqui na cidade, e aí na escola, não sei o que aconteceu, que começaram a chamar ela de bruxa, e depois começaram a chamar a irmã dela de bruxa também. E isso virou um inferno na vida desse casal. É um casal extremamente pobre, com essas 2 filhas e mais 3 filhos menores. Um menininho de 5 anos e 2 criancinhas com 1 ano e 11 meses, agora com 2 anos e 1 mês. Com 2 anos. Enfim, passamos 3 horas sentados aqui, conversando com esse casal. E eu fui vendo, ao decorrer dessas 3 horas, o semblante mudando, o clima mudando, até eu ver as menininhas começando a sorrir. Eu sentia a leveza correndo ali naquele ambiente. Eu via como se a gente estivesse, naquelas 3 horas, lavando um pano sujo. E eu fui vendo ele branquear ali. 3 horas. No final daquelas 3 horas, eu tinha uma convicção muito grande de que essas meninas nunca mais iam ser chamadas de bruxas, que os pais delas nunca mais iam aceitar tal coisa e nunca mais iam crer nisso, e que elas iam ter segurança. Agora, ia ter pais que, ao invés de estar preocupados que as filhas são bruxas, que iam protegê-las. Mas, quando chegou no final dessa conversa, eu ainda senti, ainda tinha alguma coisa para fazer. E eu perguntei para eles, vocês moram longe daqui? Eles falaram, não, é perto. Eu falei, posso ir à casa de vocês? Uma das coisas que eles tinham comentado, assim, eles comentaram muito corriqueiramente na conversa, nós temos 2 filhos que têm dificuldade de andar, porque elas são bruxas. Os pais criam mesmo, eles falando comigo, e o pior, as meninas criam que elas eram bruxas. Essa daqui falou com todas as palavras, nós temos vídeo disso. Sim, eu sou bruxa. O pai falou, fala, e o que você come? Sim, eu como carne humana no mundo espiritual. Isso é o inferno que fazem na cabeça dessas crianças lá. Enfim, resolvido isso daqui, eu senti que faltava alguma coisa, quis ir à casa deles, e aí, chegando lá, eu me deparei com o que era realmente um problema aqui. Isso aqui era um problema imaginário, problema criado, mas tinha um problema grande lá. Aqui é uma foto do sorriso, eu até esqueci que eu tinha achado a foto. Então, aqui foi um abraço, assim, já no finalzinho da conversa, eu falei com ela, o que você é? Ela falou, eu sou uma criancinha de Jesus. E a Diana deu um abraço nela, sorrindo, né? Pode passar. E aqui, na verdade, essa foto tinha que estar logo depois da próxima, mas enfim, aqui é o Dr. Tony, é um nigeriano que estava estudando na Inglaterra e se casou com uma polonesa, grande amiga minha, que já vinha planejando, já estava nos ajudando lá na Inglaterra a levantar fundos, na verdade, mais a levantar doações de roupas que a gente leva para a Nigéria, né? Então, eles se casaram lá, aliás, casaram na Nigéria recentemente, estão lá ajudando no orfanato também. E aqui uma das nossas assistentes. E aqui a gente estava, isso aqui já foi a 2ª visita na casa dessa família, que eu vou mostrar para vocês uma foto agora. Essa foto fez com que bloqueasse então o meu Facebook, quando eu postei ela. Postei ela com um texto, eu fui bloquear, deletaram a minha conta do Facebook, eu fui denunciado, um monte de problema. Porque o ser humano olha para uma foto dessa, ele não vê a miséria, não. Ele vê pornografia.
E aí me denunciaram e eu fui. Então, só mostrando para vocês, 2 crianças, pode passar, meu irmão. Gêmeos, eu os encontrei daquele estado que você viu lá, deitados. Eu cheguei, abri a cortina, assim, não tinha porta na casinha. Abri uma cortina, essa cortina aqui mesmo, abri, e uma delas deitada sem roupas, daquele jeito, né, sobre a própria urina, mosquito pousado, um cabritinho deitado, porque a família estava com medo de deixar o cabritinho lá fora, mosquito pousando no cabrito, na urina, na criança, extremamente desnutridas, as 2 crianças. Uma chama também Louvor, né, Praise, e a outra. Os nomes lá são sempre assim, são nomes, às vezes, maravilhosos. Graça, tem aqui no Brasil, né, Blessing, bênção, super comuns, não sempre assim, mas aí você vê os pais matando aqueles que um dia eles batizaram de Hope, esperança. Aí o pai vai lá e mata. Mas essas 2 crianças são gêmeos. 1 ano e 11 meses aqui nessa foto. Aqui eu estou levantando para a gente testar, tentando ver os reflexos, ver o que estava acontecendo. Testei o reflexo de mola dela deitada. E não tinha problema de reflexo. O problema se chama fome. Não tinha o que comer nessa casa. E nós começamos, nós pesamos ela, aquela foto anterior lá, eu estou carregando ali uma balança, aí foi uma segunda visita que a gente foi preparado, medimos as crianças, vamos acompanhar o desenvolvimento, e nós assumimos a responsabilidade de ajudar na alimentação dessas 2 crianças até que elas consigam andar como os irmãos. Elas têm dificuldade de firmar as pernas por falta de força, por falta de músculo, de massa. E estavam pesando aqui, uma estava pesando, a mais fraquinha estava pesando 4 quilos e a outra 4,4 kg, com quase 2 anos de idade. Quem tem filhinho aí já faz a conexão. Foi o que eu fiz na hora lá. Eu pensei, meu filho com 1 ano e meio está pesando quase 3 vezes mais do que essas crianças aqui. E meu filho não é gordo, a propósito, meu filho é magro. Ele não está seco, mas ele é magrinho. Então, essas 2 crianças estão sob a nossa alimentação, a nossa responsabilidade esses dias, nesses próximos meses. Aqui é uma delas. Aqui, eu peguei essa foto aqui lá agora para você ter uma noção, porque a cabeça ela não para de crescer, né? Você vê o corpinho, olha o tamanho da cabeça dessa criança. Pode passar, meu irmão. Então, nós assumimos esse orfanato. E muita gente, às vezes, me pergunta, Léo, mas para que você está correndo atrás de assumir esse orfanato? A gente começou uma jornada com esse orfanato aí fazem mais de 2 anos. A gente foi lá colocar uma criança. E aí a gente deparou com uma situação, um cara corrupto administrando esse lugar, que usava daquela desgraça das crianças. Para ele era até vantagem manter a aparência, né, não aparência, mas manter aquela situação de miséria, porque ele ganhava doações que ele empregava na maior parte para a própria família, para o próprio uso. E a gente não conseguia, né, a gente estava começando a conhecê-lo e aí vem uma jornada, uma longa jornada, já explicou, né? Então, a gente conseguiu no mês passado assumir esse orfanato e estamos começando a reforma de lá. O Jojo está lá no momento, né? No mês passado eu comecei a fazer toda a estrutura do banheiro, porque não tem, os crianças, Marcelo já deve ter falado também, tudo é fora, ao ar livre, as crianças tomam banho ao ar livre, tudo, não tinha nada lá, e nós estamos começando a construir isso tudo. São 2 das primeiras, essa menininha e a Esther, são as 2 primeiras que nós trouxemos aqui para esse orfanato. Agora nós já temos, que nós levamos ali para dentro, mais de 10. Né? Então eu estou colocando algumas fotos assim, só para vocês vendo que... Né, a pequenininha, a Vitória está no livro, está com a gente está cuidando dela, Vitorinha. E a Esther é uma menina que a gente resgatou com a genitália toda desfigurada. Toda desfigurada. Vou deixar essa palavra aqui. Mas tinha sido muito abusada nas ruas. Aqui é a forma com que eles secam as roupas lá. E nós estamos trabalhando nisso. Então, joguei algumas fotos assim para vocês verem como que o orfanato vinha funcionando, para daqui a algum tempo vocês olharem e poderem ver. Valeu a pena a gente ter batalhado nisso daí, porque nós vamos mudar, estamos mudando isso tudo. Como eles cozinhavam, né? Nós já estamos
montando uma cozinha lá, cozinhando assim para 50 crianças, imagina. Isso aqui eu comecei a construir a fossa, eu saí de lá, estava quase pronta, para a gente poder instalar, né, a tubulação dos banheiros e dos vestiários que a gente está construindo. Aqui são as crianças brincando. Nessa última vez que eu fui, eu levei bastante brinquedinhos diferentes para eles. Levei bambolê. Eu tento me imaginar dançando bambolê para ensinar as meninas, porque elas pegaram os bambolês da minha mão e começaram a tentar, né, jogar uma argola na cabeça do outro. Não, eu vou mostrar para vocês. Aí eu tentei lá, e teve uma molecada lá que estava conseguindo. Levei bolinhas de gude, que eles nunca tinham ouvido falar. Brincamos até lá uma tarde. Levei peteca, também nunca tinham visto. Brincaram, aqueles como é que chama aqueles free? Como é que você chama aqui na praia? Pra você jogar free? Disco. A primeira vez que a gente levou os discos, na verdade, foi para um outro orfanato. A gente deixou lá no canto. Aí passou um pouquinho, passa uma criança. Comendo no disco, achou que era prato. E aí a gente... Mas parece também, né? Não dá para culpar o menino, ninguém falou nada. Aqui está o casal, o Dr. Tony e a Lícia, que é uma polonesa, amiga minha. São duas polonesas nos ajudando agora. E estão lá no momento também, vão agora... Eles retornaram para lá agora, estavam comigo, ficaram um mês lá. E foram visitar um parente no outro estado. E agora retornaram para lá, vão ficar lá mais algumas semanas, dando continuidade no trabalho, que agora o Jojó passa o bastão para eles, e depois eles repassam para mim e vamos tocando o trabalho. Esse é o Cufré. O Cufré, 10 dias antes de eu retornar para lá, a gente resgatou ele com a avó, no colo da avó. A mãezinha dele morreu em janeiro, de AIDS, e ela trabalhava, ela sustentava a avó do Cufré, a mãe dela, né, e o Cufré do trabalho que ela fazia na rua, e a avó não quis me explicar muito bem, acredito eu que seja prostituição. E a avó nos procurou e falou, olha, eu não tenho como, eu não sei o que fazer, eu não tenho como sustentá-lo, e chegou lá com ele, assim, ele estava seco. Eu não o vi assim, e infelizmente não tem uma foto para o pessoal acompanhar esse desenvolvimento do trabalho, porque ele chegou e o pessoal já mandou o braço, comprou alimento especial, um leite reforçado, uma fórmula. E quando eu cheguei, a Diana falou comigo, olha, Léo, você vai assustar com o que você vai ver. E aí eu falei assim, tá. Aí eu cheguei e falei, mas ele não parece estar tão ruim, né? Aí ela falou assim, não, mas é porque, nossa, nós não registramos como esse menino chegou aqui. Aí ela falou, você não ia reconhecer, Léo. Assim como foi com o Bobó, esse menino saiu da pele e do osso e já está saudável. Aqui nós começamos, você vê as crianças como elas estão habituadas já assim a qualquer coisa. Foram tirar um cochilo. Nós tínhamos desmontado as camas e eu não percebi que elas estavam no horário de tirar o cochilo delas, né? E os colchões estavam lá fora, as cuidadoras falaram, vamos aproveitar para pôr os colchões para dar uma secada no sol, porque tem urina, os colchões estão muito velhos também. E aí nós demos uma pintada e fomos pintar outro lugar. E estamos lá cuidando, né? E de repente a gente volta aqui para ver como é que está, se a pintura está seca e tal, a gente acha a galera toda dormindo no chão. Dá uma pena assim, enorme, mas eles estão acostumados com essa falta de conforto. E aqui já é a obra, nós estamos fazendo aqui, isso aqui é a encanação para o banheiro, né? Nós estamos fazendo já 2 vestiários grandes, um para as meninas, um para os meninos, 2 banheiros, e aí é uma foto que recebemos do Jojó essa semana, eles pintando, fazendo umas pinturas, né, com mais vida, umas coisas mais bonitas, mais caprichadas lá. E isso daí são os nossos sonhos, que a gente vem trabalhando. A gente quer desenvolver lá uma oficina de costura, já tenho as pessoas, já tenho o lugar. Estou orçando agora as máquinas, o equipamento, tenho uma lista do que a gente precisa para fazer. E vai ser montada, vai ser a nossa primeira oficina, que vai ser na base, naquela casa de Oron. E a gente quer fornecer outros cursos para essas crianças, começar a preparar. A região é extremamente assim, carente de lugares para se estudar, de escola técnica. Eu saí visitando as escolas técnicas lá
E a melhor delas era pior do que o Senai que eu estudei 20 anos atrás aqui no Brasil. Ela era muito pior, essa era a melhor, de lá particular, para pagar caro um dinheiro que você não sabe de onde que o pessoal lá tira para estudar, porque só realmente os filhos de pastores lá que conseguem estudar lá. Então a gente quer fazer isso, a gente está trabalhando para isso. E a gente conta com todo mundo, fazer uma horta. O pessoal lá tem terreno fértil, tem muita água, e não faz nada, por ignorância. Eles não sabem como fazer. E eles vivem assim, como um deles mesmo diz, nosso povo é muito preguiçoso. A gente parece que está esperando cair o maná do céu. E eles têm umas cabrinhas, nunca tomam leite de cabra, não sabem do que isso pode ter como benefício também de energia, embora eu sei que existe, né? Muita gente que fala, adulto não precisa de leite mais, mas as crianças estão lá passando fome, às vezes tem uma cabrinha que deu cria ali agora, tira o leite, dá para sua criança que está morrendo de fome. Ignorância pura. Temos um timinho de futebol lá que eu nunca assisti uma vitória, já assisti uns 7 jogos deles. Está uma luta. Na última vez foi muito engraçado, porque fomos nesse jogo, aí pressão, 1-1 o jogo, faltava 3 minutos, eu tinha um outro compromisso, e eu falei, vamos embora antes que o outro time vai fazer um gol. Quando a gente entrou no carro, a gente escutou a gritaria, o outro time fez um gol. Aí eu falei, mais uma vez. Então a gente vem trazendo um pouco de vida para esse pessoal, principalmente, né, evidentemente, para as crianças que são estigmatizadas como bruxas, que foi o nosso propósito de ir lá. E temos muita coisa, gente, para fazer. Passa só mais uma aí, meu irmão. Eu não sei se a gente vai conseguir ver ela, não vai conseguir ver no Skype, mas a Ayla, minha esposa, manda um beijo para todos vocês, a Lailinha. Isso aí é uma foto de ontem, tirada no computador, no Skype, lá, com elas no vídeo. Pode passar mais uma, por favor? E aí, com o leãozinho ali, para não ficar de fora. A Laila tinha tomado a mordida aqui do mosquito. E está aí para vocês receberem um beijo e um abraço da minha família. Que Jesus abençoe vocês. É um prazer, mais uma vez, um prazer muito grande estar com vocês aqui. Obrigado, gente. Que alguns irmãos sabem aqui que eu tenho dificuldade de dormir. Quando eu saio da minha casa, durmo menos ainda. Então, os primeiros 3, 4 dias lá na Nigéria, eu fiquei sem dormir, literalmente, 4 dias, direto, sem dormir. E aí o Jojó que dormia comigo falou assim, esse cara vai morrer, Marcelo. Ele não dorme, o Jojó ao contrário, dorme bem, né? E aí eu entrava, eu ficava andando, não tinha o que fazer durante a madrugada, e ficava entrando lá, e aí eu vi o Léo, eu entrava no quarto e vi o Léo. E vi o Léo lá, mexendo nos papéis, daqui a pouco eu entrava de madrugada, o Léo literalmente dormia com todos os papéis. A gente tirou uma foto dele, né, Marcelo? Dormia com os papéis em cima, assim, ó, babava mesmo nas anotações dele, nas anotações todinhas que eles tinham que fazer durante o dia, tal. Ele todas as madrugadas dormia em cima dos papéis que a gente tinha que fazer durante o dia, né? E isso ficou marcado na minha mente. O Léo é um guerreiro. O Léo é um guerreiro, o Léo é um guerreiro. Ele é uma terra árida, agressiva, quente, um povo, que nem o Léo falou aqui, com uma ignorância tremenda, mas um povo que necessita da gente. O Léo está lá, resistindo a tudo isso, né? Resistindo mesmo. Para quem pisa ali, quem já pisou ali sabe o quanto o cara tem que ter isso no coração, tem que ter plantado de Deus dentro dele, para resistir toda aquela agressividade daquele local. Aquele local, a Regiane fala que eu sou negão do Paraguai, né? Naquele local lá, eu me sentia um negão do Paraguai mesmo, entendeu? Porque lá é uma terra super agressiva. E só um cara que nem o Léo, com a disposição dele, né? E com aquilo que Deus plantou no coração dele para estar lá, né? Firme e forte. E eu queria que a gente orasse por ele, ficasse de pé agora aí, intercedesse pela vida dele, pela família, né? E eu vi ali quando falou, ela tomou uma mordida onde, a neném? Foi aqui que ela tomou? Porque eu pensei que tinha sido lá, porque lá as coisas são tudo gigantescas, né? E o pernilongo lá é do tamanho de um pombo, praticamente. Não é, Léo? As coisas lá não são assim? O Léo ia me queimar aqui sobre o inglês. Eu falei pro pessoal lá na igreja que a gente foi, eu apresentava que eu era... algumas pessoas conheciam o pastor Caio.
Eu falava que ele Eu era lembrei que ele falou. Most, eu falei most Largest. também não, eu só fui direto pro largest. Direto pro the largest. Todo mundo deu risada. Eu fui pro the largest pastor of Latin America. The largest preacher of Latin America. Querendo dizer que ele era um dos mais conceituados, maiores pastores da América Latina. Só que largest é o adjetivo pro mais gordo, forte. Então tudo, né? Porque essa informação é importante, né? Que o cara é gordo. E eu tava atrás, as mulheres tudo assim, ó, meu Deus, tudo dando risada, eu olhando por trás, que o Marcelo falou. Mas veja, eu não quero saber a teologia do cara para ele ir para Nigéria. A questão é essa aí, vamos ver. Sabe dançar bambolê, essas coisas que são importantes também, né? Vamos fazer um testes aí com nossos seminaristas para ver se o pessoal sabe dançar bambolê. Leozão, obrigado, viu, mano? Obrigado de coração por você ter vindo e por você ter mostrado essas fotos, tá bom? Não há estação do caminho no Brasil, ou igreja, associação, qualquer lugar que eu tenha ido, que tenha recebido mais notícias do projeto Pequeninos na Nigéria do que a Estação Santos. Não há. Eu fiz desse lugar o lugar onde eu vinha eu mesmo trazer boas e más notícias o tempo todo. E, por outro lado, sempre pedindo a oração de todo mundo, mas nunca demandando de ninguém coisa alguma, nada, nunca. Nunca demandando o envio de qualquer recurso. Então, é a estação mais privilegiada com saber coisas. Por outro lado, também a mais poupada em oferecer coisas. Hoje, entretanto, eu vim pedir que, diante do que você viu, quem puder, quem, na medida da sua fé e posse, conforme seu coração, não fosse embora, sem deixar ali no Santo dos Santos, ali o cofrinho, Santo dos Santos porque ninguém entra mesmo, ninguém põe nada lá dentro. O cofrinho amarelo. E tem o livro que conta as primeiras expedições, que aparece alguma dessas crianças.